dizer, irmãos, que esse testemunho, eu sei que eu não vou agradar todo mundo, mas Jesus sendo Deus, ele não agradou. Quem sou eu para agradar todos, né, irmãos? Quem sou eu? A Odisseia, faz 6 anos que aconteceu isso, irmãos. E ali, irmãos, eu morava ali, e ali veio um pastor de São Paulo, ele veio pregar na nossa igreja. E ali ele chegando, pregando ali na nossa igreja, foi uma bênção, Jesus operou maravilhosamente, Jesus batizou com o Espírito Santo, fez uma obra maravilhosa. Quando terminou aquele culto, o pastor me chamou, irmão, vem aqui, eu preciso falar com você. E ali eu fui até onde ele estava. E ele disse assim, olha, irmã, a obra de Deus na sua vida é muito grande mesmo. E eu vou te dizer mais uma coisa. Jesus, ele vai te arrebatar. O Senhor vai te arrebatar. E ali, irmãos, eu olhei bem para aquele pastor e disse assim, meu Deus, esse pastor está ficando louco, está ficando doido. E eu não acredito nisso. Eu era uma pessoa, irmão, muito rebelde, mas muito rebelde mesmo. Eu queria viver na igreja e no mesmo tempo viver no mundo. Eu era uma pessoa muito rebelde. E ali, irmãos, eu olhei para aquele pastor e disse, amém. E aí eu fui embora para minha casa e murmurando contra aquele pastor. Esse pastor está ficando louco. Onde já se viu uma pessoa tão rebelde como eu sou? Como que Jesus vai me arrebatar? Tanto crente na igreja, cheio do poder de Deus, crente de consagração e jejum e oração, né, de vida no altar, o Senhor levar logo eu? Não, o pastor está louco. E ali, irmão, se passou 4 meses. Ali veio uma irmã, era um vaso nas mãos de Deus. E ela veio pregar ali na igreja de Pauliceia. E ali, irmãos, ela chegando ali, ela começou a visitar os irmãos. Visitava um, visitava outro. E até que ela chegou na minha casa. E aí ela chegou na minha casa, ali ela orou, ali dentro da minha casa. E ali ela olhou para mim e falou assim, Manúcia, eu vou te dizer uma coisa. Você não crê. Eu sei que você não crê. Mas eu vou te dizer porque o Senhor está mandando. Manúcia, o Senhor vai te arrebatar. Eu não sei o dia, nem a hora e nem o ano, mas que Jesus vai te arrebatar, vai. E ali, irmãos, eu espírito, eu tô nem murmurar. Falei, mais uma que tá louca. Essa é uma que tá doida. Veio com essa mesma história pro meu lado, dizendo que Jesus vai me arrebatar. Essa mulher tá louca. E ali, irmãos, ela olhou pra mim e falou, Ana Lúcia, eu vou estar pregando na igreja, você sabe. Você vai. Eu falei, vou sim, irmã. E ali, irmãos, eu fui pro culto. Quando eu cheguei ali no culto, aquela irmã pregou, foi uma bênção. Jesus batizou com o Espírito Santo, fez uma obra tremenda dentro da igreja. E ali, irmãos, ela começou, o pastor da igreja começou a chamar os irmãos que viessem na frente receber oração. E ali os irmãos começaram tudo vir na frente receber oração. E eu sentei no último banco, eu sentava no último banco. E eu falei assim, eu não vou. Pra quê? Eu não preciso de oração, eu que não vou lá na frente. Eu era muito rebelde, mas muito rebelde mesmo. E ali, irmãos, quando começou a orar, o Senhor começou a operar. Aquela irmã
dormir, irmãos, porque faz muito tempo, faz 6 anos que aconteceu isso. De 6 ou 7 meses. E ali eu fui pro culto, e quando eu voltei, cheguei em casa, dobrei meu joelho, orei ao Senhor e fui dormir. E ali, irmãos, uma coisa que eu achei muito interessante. O Senhor deu um profundo sono no meu esposo e nos meus filhos. E eles não viram nada, 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 nada. E ali, irmãos, eu estava dormindo quando eu vi que entrou pela porta do meu quarto um varão
mim assim, filha, vamos, você já viu tudo, agora vamos comigo. E ali, irmãos, eu achei que ele ia me pegar e tirar dali. Não. Senhor, eu passei. E ali, irmãos, eu saí caminhando com o anjo. Quando eu cheguei no lugar, na beira de uma porta, eu me vi cercado, irmãos, por 5 demônios. 5 demônios. Só que ao meu redor havia uma coluna de fogo. E eles não conseguiam tocar em mim, por causa daquela coluna de fogo. E o anjo se escondeu de
Porque muitas vezes o irmão vai perguntar para mim assim, irmã Lúcia, mas tem placa de igreja? Não, irmão, não. Sabe por que ele mostrou a Assembleia de Deus? Porque eu pertenço à Assembleia de Deus. Eu pertenço à Assembleia de Deus. E a única igreja que podia me liberar para me dar esse testemunho, só a minha igreja. Os irmãos acham que essas igrejas por aí, que andam no pecado, andam na vaidade, vai me liberar para me contar um testemunho desse? Jamais, irmãos. Jamais. Aliás, tem igrejas nossas por aí que não aceitam dar esse testemunho. Não aceitam. Por quê? Porque abriu a porta para o pecado. Abriu a porta para o pecado. E não aceita. Entendeu, irmão? Não aceita. Então é por isso. E ali, irmãos, quando eu cheguei na porta daquela igreja, havia uma mesa preparada que vinha até na frente. E ali estava cheio de pães, aqueles pães bem branquinhos, e aqueles cálices transbordando de vinho. E quando eu cheguei ali, eu vi aquela mesa preparada, eu voltei no meu corpo. Quando eu voltei no meu corpo, irmão, eu bem fui cair da cama. O resto da noite sem dormir. E ali, irmãos, quando eu acordei, quando eu amanheceu o dia, o meu esposo acordou, aí eu falei para ele assim, vai atrás dos irmãos, que eu preciso contar o que aconteceu comigo. Aí ele foi atrás desses irmãos vieram, eu contei o que tinha se passado comigo, aí ele disse para mim, irmã Lúcia, isso é um arrebatamento. E isso não pode ficar só para você. Você tem que sair e anunciar